Oi, gente, como é que vocês estão? A paz do Senhor para quem reconhece a Deus como um seu Salvador. Gostaria de dizer o quanto eu me sinto feliz e honrada em servir um Deus que vive e que reina não só no universo, acima do universo, mas também como em mim. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão que tocou muito forte ao meu coração e que também reflete a muitas coisas que já aconteceram na minha vida. E antes eu não conseguia ter esse discernimento de entender o quão forte é o significado do perdão em nossas vidas. E eu gostaria de falar um pouco desse significado tão importante do perdão. Vocês já pararam para pensar de como existe uma arma tão forte, tão poderosa, que nós não exercemos dentro de nós, que se chama perdão, né? E hoje eu refletindo sobre a história de José, Deus falou fortemente no meu coração sobre o valor do perdão em nossas vidas, de como é importante a gente perdoar, de como devemos exercer o perdão em nossas vidas, e que o perdão ele transforma, ele liberta, e há algo em nós que necessita entender o valor do perdão. E muitas das vezes nós não entendemos do porquê que nós estamos vivendo debaixo de situações, de tribulações, de dificuldades em nossa vida terrena. E às vezes nós estamos vivendo debaixo de maldições que nós não sabemos do porquê. E às vezes Deus quer falar conosco, mas a gente não consegue enxergar pela falta de discernimento espiritual. E muitas das vezes é porque ainda a gente não tomou a posse da arma poderosa que é o perdão em nossas vidas, né? Então eu quero compartilhar essa importância não só de exercermos o perdão em nós, mas como exemplos que foram citados dentro da palavra do Senhor. E uma delas que eu quero enfatizar é sobre a história de José, né? Eu tava refletindo hoje, né, sobre a história de José, e aquilo tocou muito forte no meu coração. Eu digo, meu Deus, como tu és tão maravilhoso. E a história de José fala que ele foi humilhado e depois ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. E qual era o pecado? Qual era o pecado de José? Vocês sabem qual era o pecado de José? O único pecado que José tinha naquele momento, naquela época, como fala a Bíblia, era ser muito amado. José foi vendido pelos seus próprios irmãos por inveja. E porque os irmãos de Moisés tinham muita raiva, eles se incomodavam muito, porque eles reconheciam, eles viam todos os dias que Jacó, que o pai deles, amava José de uma forma muito particular. Ele era muito amado, né, por Jacó. Então os irmãos de José, os filhos de Jacó venderam, se desfizeram de José por raiva e muita inveja, por José ser muito amado. O único pecado que José tinha era ser muito amado por seu pai, né? Que seu pai tinha um apego muito particular por José. E quem conhece a história de José vai entender do porquê, mas aqui não quero
Eu não quero falar aqui sobre do porquê, mas um motivo pelo qual José foi humilhado e vendido. E depois foi preso injustamente, né? E aqui eu quero falar sobre a importância do perdão na vida de José. José, ele poderia muito bem, no momento em que ele teve a oportunidade de se vingar, ele poderia muito bem ter se vingado dos seus irmãos pela dura crueldade que eles fizeram com ele naquele tempo. Mas em vez disso, José os perdoou. Mas antes da possibilidade de José ter a possibilidade de Mas antes que José tivesse a possibilidade da vingança dele nas mãos, ele já tinha perdoado seus irmãos, né? E aí eu quero que vocês entendam o valor do perdão, de como o perdão é uma arma poderosa na vida do ser humano, né? José, ele foi glorificado, ele foi honrado pelo Senhor Jesus na terra dos viventes naquela época. José foi reconhecido em todo o Egito e fora do Egito naquela época. Ele foi tão próspero dentro daquele lugar, naquela terra, pelo seu coração puro, pelo seu coração bondoso, né? E ao invés de ele apedrejar os seus irmãos, ele perdoou toda maldade que os seus irmãos tiveram com ele, né? Então a palavra de Deus nos ensina o quanto é importante nós entendermos. Então a palavra de Deus nos ensina o quanto é importante o poder do perdão, nós exercermos o perdão em nossas vidas, nós liberarmos perdão em nossas vidas, perdoar a quem nos ofendeu, perdoar a quem nos machucou, perdoar a quem nos traiu, a quem nos feriu, a quem nos caluniou, né? A quem fez injustiça contra a nossa vida, né? E às vezes a gente está tão aprisionado na nossa emoção, no nosso sentimento, na nossa vontade carnal, que nós não conseguimos liberar perdão. E às vezes a gente está passando por situações difíceis na vida da gente e a gente não consegue entender, a gente fala para Deus, Deus, o que eu fiz? E aí eu te falo, quantas vezes você já perdoou aquele que mais te magoou, aquela pessoa que mais te machucou? E às vezes a gente se pergunta, nós nos perguntamos para Deus, Senhor, por quê? Por que está acontecendo isso? Por que eu não saio do lugar? Por que eu sinto essa necessidade? Por que falta isso? Por que não dá certo? Às vezes é porque a gente ainda não liberou o perdão. Nós não perdoamos a quem nos magoou, a quem nos caluniou, a quem nos injuriou, né? E para que nós tenhamos esse discernimento de liberar perdão, nós temos que ter a nossa conexão com Deus. Nós temos que viver debaixo da dependência do Senhor Jesus, porque nós só alcançamos a graça do Senhor Jesus quando nós estamos debaixo da dependência do Senhor Jesus. Deus, ele nos capacita, conforme a sua palavra, quando nós estamos buscando a Ele, em oração, entendendo mais da sua palavra, conhecendo a sua palavra, jejuando. E o que nós tiramos de reflexão sobre a história de José é que com todas as perseguições dos seus irmãos, com todo o sofrimento, com toda a perseguição, não só dos seus irmãos, mas a outra perseguição que ele teve ao longo do tempo, ele foi preso injustamente, né? Ele tinha todos os motivos para negar sua fé, para blasfemar contra o Senhor. Mas a história de José diz que ele foi um homem firme na fé dele, em meio às tempestades, em meio às dores, em meio às calúnias, em meio à injustiça que acontecia na vida de José, ele não negou a sua fé ao Senhor Jesus. E Deus, ele, através da obediência,
E através da obediência de José, Deus agradou de José e Deus deu um coração para ele puro, né? E ao invés de ele se injuriar contra as pessoas que o fizeram tanta maldade, ele continuou firme na fé, acreditando que Deus estava no controle da vida dele, acreditando que Deus o socorreria, que Deus não o desampararia. E assim aconteceu. Ao invés de ele se tornar um homem mau, um homem duro, com um coração duro, ele continuou firme. Firme e forte. E Deus, naquele momento de dor, o lapidava, o moía. Deus estava peneirando, estava preparando, né, a bênção de José. E o que nós entendemos é que todas as dores de José se tornaram um propósito. Deus tornou as dores de José em propósito, um propósito divino maior, né? Que Deus já sabia, porque a palavra de Deus diz que antes que nós existíssemos, Deus já era Deus, então Ele sabe de todas as coisas. E Deus sabia que a um certo tempo haveria muita fome, e a fome seria tão forte naquele tempo que toda geração morreria naquela época por causa de fome. Mas Deus preparou José. Deus escolheu José, lapidou José na sua dor, peneirou José na sua dor e preparou José para governar o Egito, para administrar. E através da vida de José, ele não só cuidou, né, de todo o povo do Egito, tornou o Egito tão grande, tornou o Faraó tão grande, tão próspero, praticamente foi dono de todo o Egito. O Faraó se tornou com o trabalho de José, porque Deus deu a sabedoria e o discernimento para que José tivesse instruções e o colocasse em prática, para que no tempo da fome José tivesse preparado, o Faraó, o Egito tivesse preparado para ter comida, para ter mantimento, para que a população não morresse de fome, né? E além da terra do Egito, José abençoou os seus irmãos, abençoou a sua terra, abençoou o seu pai, né? Então, o que aconteceu? Deus se agradou de José. Deus viu um coração puro, um coração contrito, um coração quebrantado. Deus achou graça em José. E através de todas as suas dores, Deus ele deu um propósito lindo através da vida de José. E José naquela época foi o salvador daquele povo, daquela terra, daquela nação. E por que Deus se agradou de José? Porque uma das armaduras mais potentes que José tinha naquela época era o perdão. Ele liberava perdão. As pessoas o machucaram. As pessoas que mais ele amava o machucaram. Mesmo assim, ele perdoou. Ele foi injuriado. Mesmo assim, ele perdoou. Eu creio que se José não tivesse esse dom de liberar perdão, ele não teria recebido a recompensa dos céus. Então, às vezes, meus irmãos, nós temos que reconhecer que nós somos falhos e que nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e procurar o que devemos consertar. Se é o perdão que nós não exercemos, que nós não liberamos, que nós possamos liberar perdão, que nós possamos perdoar, porque o perdão é uma arma muito poderosa para que Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa, por onde passarmos, né? E essa é uma reflexão tão linda de como o perdão, ele transforma e Deus honra quando...
Deus honra o seu Filho quando Ele se agrada de nós, né? Como nós devemos alcançar a graça do Senhor Jesus? Obedecendo. E como temos o discernimento de como fazer, de como exercer o perdão. Não é fácil, meus irmãos. Não é. Eu tiro por mim. Quantas vezes eu fiquei chateada, injuriada? Eu me sentia injuriada porque eu via que eu era tão boa, que eu fazia as coisas pelas pessoas e eu não recebia reconhecimento, eu não recebia um obrigada. Quantas pessoas que eu tentei ajudar não me viraram as costas? Quantas pessoas eu não ajudei e ainda saíram falando mal de mim? Não é verdade? E por eu não ter discernimento em Deus, discernimento espiritual, por eu não conhecer a palavra e não buscar a Deus, eu me sentia totalmente injustiçada. Eu ficava com dor no meu coração, dizia, meu Deus, né? Como é que nós vamos entender que nós devemos perdoar os nossos inimigos, as pessoas que nos machucam? Como nós vamos ter esse discernimento? Não é fácil, mas não é impossível. A palavra de Deus nos ensina. Esta é a palavra de sabedoria que Deus tem deixado há milênios de anos para que nós tenhamos esse discernimento na sua palavra, para nós exercermos os princípios, os mandamentos de Deus, né? Eu não tinha antes esse discernimento e eu louvo a Deus porque Deus tem me puxado, né, e me atraído para buscar mais dele, para aprender mais dele. Está sendo tão gratificante para mim, meus amados. Eu nunca tinha tido paz interior de fato. Eu nunca tinha descansado, eu nunca sabia, eu não entendia como era descansar em Deus como hoje eu tenho. É tão gratificante e a gente só prova o sabor dessa paz que excede todo entendimento quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração verdadeiramente. Quando nós entregamos para Deus os nossos caminhos, quando nós pedimos misericórdia. Deus, Ele é o nosso maior professor, o nosso maior conselheiro, e Ele está todos os dias a nos buscar. Mas nós, né, só buscamos a Deus no momento de aflição, né? Só procuramos buscar a Deus quando estamos passando por necessidade, por enfermidade, por alguma circunstância difícil, não é verdade? Então, eu quero te convidar a conhecer esse Deus que transforma, que te dá conhecimento sobre o perdão e como nós podemos exercer a força do perdão na nossa vida. Às vezes, o que falta na nossa vida é o perdão, é nós exercermos o perdão em nossas vidas. Pedir perdão a quem a gente magoou, né? E perdoar a quem nos fez mal. E eu te convido a conhecer esse Deus que tem falado grandemente, fortemente no meu coração. E a cada dia que passa eu tenho mais vontade de me deleitar em seu conhecimento, em sua sabedoria e entender mais dele. Porque, gente, Deus é real, Ele é verdadeiro e eu sou prova viva de que Ele existe. Glória a Deus. Eu tenho tantas coisas para compartilhar com vocês, só que ainda eu não estou preparada. Eu acredito que no tempo do Senhor as coisas vão acontecer e tudo vai acontecer. Mas eu te convido a buscar a Deus, a falar com Deus, não importa onde você está, busque a Ele, clame por Ele, que Ele ouvirá.
Deus ainda está dando uma oportunidade de um recomeço, de nós escrevermos uma nova história, de nós mudarmos a rota, né? De termos um coração humilde, que nós não sejamos tolos, insensatos, mas que nós possamos adquirir a sabedoria nele. E como nós vamos adquirir essa sabedoria? Tendo interesse em conhecer Jesus. E como conhecer Jesus? Eu te falo que eu conheci Jesus num momento de muita dor. E eu louvo a Deus por ter passado por todo o meu processo de dor e ter ouvido a voz do Senhor. E quando nós buscamos a Deus, não só nós ouvimos a voz dele, como ele ouve a nossa voz, a nossa súplica. Quando você pede com o coração aberto, com verdade, com integridade, ele nos atende. E ele me instruiu a buscá-lo, não só em oração, abrir o meu coração. Você não precisa saber orar, só fala. Abra o seu coração para ele. Assim como você abre o seu coração para um psicólogo, Deus é o nosso maior psicólogo. Abra o seu coração para Deus. Ele me instruiu a orar, a falar com ele, a abrir meu coração para ele, a ler a sua palavra, a fazer renúncias, por exemplo, como fazer jejum. O jejum é uma ferramenta muito poderosa para nós nos aproximarmos do Senhor Jesus, né? Nós renunciarmos à nossa própria vontade, né? Os nossos desejos. O jejum, ele nos distancia da nossa vontade terrena e nos aproxima do Espírito Santo, né? O jejum, ele serve para que a gente alimente o nosso espírito em Deus e nós mortifiquemos a nossa carne, né? E quando nós estamos passando por esse processo, é aí que Deus age, que Deus fala, que Deus, sabe, sai do silêncio dele. Às vezes ele tá trabalhando em silêncio, mas quando ele vê que você tá de fato buscando, ele sai do silêncio dele e ele fala contigo. E ele mostra, e ele transforma, e ele entrega a tua vitória. Aleluia, glória a Deus. Deus é muito lindo, meus irmãos. Como eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu tenho vivido com Deus. Mas Deus tem me ensinado que cada filho tem uma particularidade com Deus. Deus, ele nos ama de uma forma especial. E ele pode falar comigo de uma forma, mas ele pode falar contigo de outra. Então eu te convido a conhecer esse Deus, o Deus do impossível, o Deus que sara, que liberta, que cura, que transforma, que restaura, que te liberta, que te renova. Ainda há tempo para nós voltarmos para os braços do Pai. Se você é aquele filho pródigo que deixou a casa do seu pai, que saiu em busca, né, da liberdade, em busca dos prazeres, Deus te convida a voltar para sua casa, para os braços do Pai. Ele está de portas abertas para te receber. Não importa os seus erros, não importa qual caminho que você cruzou. Ele é o Deus do perdão. Ele perdoa. Glória a Deus, aleluia. E Ele te chama. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, Ele pode te perdoar e te dar uma nova chance.
como diz a história de José, né? José, ele só teve discernimento espiritual para saber que viriam 7 anos de fome, porque ele estava conectado com Deus. Deus fazia revelações, ele era revelador de sonhos, né? Ele dava o significado dos sonhos. Ele tinha esse discernimento espiritual. E por que Deus usava a vida de José? Porque José estava conectado com Deus. José estava dependendo do Senhor Jesus, vivendo debaixo da dependência do Senhor Jesus, né? E para que nós tenhamos esse discernimento de estarmos preparados para tudo que vier, precisamos estar conectados com Deus, né? Porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. Como é que a terra do Egito conseguiu sobreviver? Foi por causa das riquezas de Faraó? Não. Foi porque existia um filho de Deus no meio da terra de Faraó e se chamava José. Então, por intermédio da vida de José, por agradar a Deus, Deus deu o discernimento, o dom de revelação, de revelar o significado dos sonhos. E José teve o discernimento para preparar. 7 anos, trabalhou muito, né, fazendo plantações, semeando grãos de trigo para mantimento, para que quando chegasse os 7 anos de fome, a terra do Egito estivesse pronta, né, para abastecimento de alimento, para que ninguém morresse de fome, né? E o que Deus tem falado é que Deus, ele tá querendo falar com o povo dele. O povo está totalmente corrompido e Deus quer falar conosco, né? A palavra de Deus diz que nos finais dos tempos haverão os dias difíceis. E como é que nós vamos nos preparar para esses dias difíceis se nós estamos distraídos com a vontade carnal, se preocupando com coisas materiais, se preocupando em comprar casa, em comprar carro, em comprar roupa, em status social? Me responde, você, se todas essas distrações, se todas essas preocupações que você tá ali focado vai te salvar? Não vai. Meus irmãos, que nós tenhamos sabedoria, que Deus, ele está chamando pessoas que na visão de vocês, na nossa visão, são improváveis. Na visão de muitas pessoas, eu posso ser improvável, eu jamais falaria da palavra. Mas Deus tem chamado pessoas para falar do amor dele, para falar que ainda existe uma porta aberta. Deus te chama. Vamos! Está na hora. Ainda é tempo de conhecer esse Deus, de se aproximarmos do nosso Pai, para que nos dias ruins ele nos liberte, ele nos proteja, né? E ele nos dê a provisão necessária para os dias maus, para os dias difíceis. E eu creio que esses dias estão se aproximando. Eu não sei quando, mas está se aproximando. Nós temos que nos preparar. E eu te convido, mais uma vez, a conhecer esse Deus que tem falado comigo, meus irmãos. Deus é tão maravilhoso e eu espero que ele fale tremendamente na tua vida, que você tenha o desejo de abrir a palavra, de ouvir, de buscá-lo.
e que nós possamos conversar mais de Deus, né? Que nós possamos criar um grupo de mulheres, não só de mulheres, mas de cristãos que me acompanhem e que a gente possa criar um grupo para falarmos do amor de Deus, né? No privado e nos fortalecermos em Deus. É muito importante que nós nos conectemos com pessoas que estão ligadas a Ele, né? Eu tô aqui porque Deus tem colocado essa chama no meu coração. Eu não queria estar aqui não, gente. Eu poderia estar lá na cama com meu marido agora, descansando, relaxando, fazendo qualquer coisa. Mas Deus tem falado no meu coração: filha minha, eu te instruirei, não importa o que aconteça. Você ainda não sabe, mas eu colocarei palavras na sua boca. E eu tenho crido em Deus. Para finalizar aqui, né, eu gostaria de falar que Deus tem falado muito forte no meu coração. Eu acredito fortemente que não vem de mim, mas vem do Senhor, que eu esteja aqui falando. Porque da mesma forma que Deus fez com que José passasse por tantas provações na vida dele para que ele recebesse a sua bênção e entregasse o seu propósito, Deus também tem um propósito na vida de cada um de nós. Eu acredito que esse propósito Deus esteja entregando, né? E foi em meio à dor que Deus me trouxe para Ele. Foi em meio às minhas tribulações, diversidades, a meio à dor que eu vim para Cristo, que eu conheci a Cristo. E eu te falo, eu não sigo nenhuma religião, eu não vou a nenhuma igreja, eu estou buscando ainda uma igreja para eu me congregar. Mas Deus tem falado dentro da minha casa, no meu dia a dia comigo. E eu tenho visto que quando Deus quer usar, não importa o cenário em que você se encontra, Ele faz e acontece porque Deus é Deus, né? E eu tive que passar por situações difíceis na minha vida para que Deus me resgatasse e eu estivesse aqui. Então Deus, Ele tem propósito na vida de cada um de nós. Basta nós enxergarmos que Deus quer falar conosco. Ele quer falar contigo. Amém? Então, é essa reflexão que eu quero passar hoje, neste domingo tão maravilhoso, né? Que Deus nos permitiu mais um fôlego de vida em nós, né? A vida por si só já é um milagre. Quando nós temos saúde perfeita, como Deus é perfeito e como não agradecer e querer servir a um Deus tão real e tão justo, não é verdade? E é isso, meus amados, que eu senti no meu coração de compartilhar com vocês, né, o poder que é o perdão em nossas vidas. Que ainda a gente não sabe que nós temos uma armadura fortíssima, que é o perdão. Vamos exercer o perdão em nossas vidas, né? Que nós possamos exercer esse poder do perdão que Deus nos dá, né? E que nós possamos não só liberar perdão, mas como também pedir perdão, né? Porque todos nós erramos todos os dias. E o importante é que nós nos arrependamos dos nossos pecados, porque Deus, Ele é perdão e Ele é amor. E é isso. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus acompanhe a vida de vocês, que Deus esteja nos seus lares, que Deus possa falar ao coração de cada um e que nós possamos estar mais próximos do Senhor Jesus. Amém? Fiquem na paz de Deus.